Atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Doces no Lasco, uma delícia para você degustar ou presentear. Chuvisco, goiabada, melado e uma infinidade de gostosuras. Dê aos amigos ou quem você ama uma lembrança doce. Dê Doces no Lasco. Aproveite a promoção de goiabada no Lasco. Pague 2 e leve 3. Doces no Lasco, loja da fábrica na Rua Rocha Leão, número 225. Bom, estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição, são 8 horas e 5 minutos. Vamos voltar aqui com o nosso papo aqui com o D'Artagnan, que está contando aqui no nepotismo na política, nepotismo no clube. Será, D'Artagnan? Que isso? Me conta um pouquinho pro nosso ouvinte da Folha FM, que muitos até acreditam. A dificuldade de ser presidente de um clube de futebol, né? Como Goitacás, né? Acho que uma coisa que o ouvinte não tem. Qualquer clube de grande. Ideia, mas existe, né, presidente? Existe. Qualquer clube de grande torcida é complicado. Porque a pressão existe, não adianta, você não vai conseguir evitar. Tem uma certa influência no clube, é um conselheiro, se acha no direito de colocar seu neto para jogar. Existe isso? Claro que existe. E já aconteceu com você? Situações. Mas tem que falar com o treinador. Nos 3 mandatos. Está falando com a pessoa errada. Tem que falar com o treinador. Não sou eu que posso aprovar ou avaliar e escalar. Né? Eu estou lá na sala, eu não estou dentro das 4 linhas, não estou dentro do gramado para avaliar quem quer que seja. Então, torcedor, diretor, conselheiro. Leva um neto, ou leva um sobrinho, ou leva o filho de um amigo, muito chegado à família, que toma cerveja no final de semana como um camarão. Eu falo assim, mas o menino nem treinar direito, treinou e está lá no banco sentado. Eu falei, mas não sou eu o culpado. Naturalmente, a gente tem que chamar um psicólogo, ou se não um psiquiatra, e tentar descobrir do garoto o que ele quer ser, porque para a bola não vai dar, ele não sabe nem. Não tem uma ginga de futebol, o cara já nasce com isso. Desenvolve depois, mas. Desenvolve e aprende o básico, né? Mas talento, amigo, não tem jeito. Talento não tem jeito, já vem mesmo. Não se aprende no colégio. Você sabe que tem uma história aqui, porque todas as profissões que envolvem muito talento, e eu acho que todas as profissões envolvem talento. Quer dizer, o cara que faz 8, 10 anos de medicina, por que um médico é melhor que o outro? Porque um tem mais talento que o outro. É uma coisa inata. Uma vez perguntaram ao Ziraldo, que é um grande artista plástico, gráfico, um grande cartunista, Ziraldo, a importância da Escola de Belas Artes. E ele disse o seguinte, quem tem talento não precisa fazer a Escola de Belas Artes. E quem não tem talento não adianta fazer. Então, essa é a posição da Escola de Belas Artes, ela não serve para nada. Que quem tem talento vai ter o talento e vai buscar se atualizar, se aperfeiçoar. E quem não tem talento não adianta se aperfeiçoar, porque não vai conseguir chegar a lugar nenhum. É assim também no futebol. Mas assim aí no futebol. O cara não consegue emplacar o seu neto no time lá no Sub-20, no Sub-15 e Sub-16 e acaba fazendo campanha contra você. Evidentemente que ele começa no Sub-8. Começa no Sub-8, Sub-12, Sub-13, Sub-15, Sub-17. E a olho nu, a gente olha e vê que aquele garoto ele não tem talento de ser um jogador de futebol. Ele vai ter um talento de ser um advogado, vai ter um talento de ser um funcionário público, talento de ser um médico, um arquiteto, engenheiro de grande expressão, mas futebol não. E há pessoas que colocam na cabeça que ele tem de ser jogador de futebol. E não é por aí. Isso já nasce sendo jogador de futebol. Essa coisa de jogar bola, de estar dentro do campo, tem um jogador que veio agora para o Goitacás que eu não acreditava. Me falaram do Alexandre. Está aqui um parente dele, presente ao nosso aqui estúdio, que foi para a Bahia, voltou e hoje está sendo um dos melhores jogadores do Goitacás. Eu não acreditava. E tem um apreço linear pela família, mas não acreditava.
E o treinador, quando olhou, falou assim: D'Artagnan, vai ser a sensação do campeonato. E está aí, sendo titular em todos os jogos do Goitacás. Então isso, naturalmente, o treinador é que decide, é que tem os bons olhos de olhar e verificar e aprovar. E nós temos no Brasil e Campos sempre foi celeiro de grandes jogadores. O Campos tem 4, 5 jogadores que jogaram na seleção brasileira, pelo menos, né? Jogaram com destaque, mas com destaque. Uns 30. Tem uns 30, uns 30. Mas com destaque e até campeão do mundo. Denilson Rei Zulu do seu Fluminense. O Denilson, grande Rei Zulu, apelido dado pelo Pinheiro, Amarildo. E outros. Amarildo que é torcedor do Goitacás. Aliás, eu gostaria de falar com o D'Artagnan. Falando dos mais novos agora, o Odivan aí, o Léo. Léo, Gil. Por que o Goitacás não cria um espaço para explorar o Amarildo, que tem um trânsito bom no futebol europeu, um cara conhecido no mundo inteiro, e é Goitacás, diz que é Goitacás, todas as entrevistas que o Amarildo dá pra gente, ele faz questão de falar sobre o Goitacás. Por que o Goitacás não Nós esquecemos do Didi, hein? Através do seu marketing, não, eu falei Didi, Amarildo. Falou também? Dinheiro, outro cara que deveria ser melhor explorado, que é Goitacás e tem uma projeção nacional, é o Tunico ator, Tunico Pereira. Por que o Goitacás não cria um departamento para cuidar de fazer com que essas pessoas se aproximem mais do clube? Eu acho que o Tonico ele vestiria aquela camisa do Goitacás na novela e viria rapidamente, né? Primeiro vou falar sem ser convidado. Primeiro vou falar do Amarildo, que são novos tempos, né? Até para uma parceria do Goitacás com o Milan, né? Sim, se você hoje perguntar quem é o Amarildo, a camada jovem que vai ao estádio hoje, ninguém conhece. É uma pena. Infelizmente é uma pena. Mas isso só acontece no Brasil, isso aí. País sem memória, né, mano? É impressionante. País que não valoriza seus campeões, seus heróis. Essa camada que vai ao estádio, ele não conhece. Então, não valoriza. Você imagina o seguinte, o próprio Paulo Henrique, a seleção brasileira, Flamengo, 14 anos, sendo titular. Depois jogou no Botafogo, no Celefogo, naquele timaço do Botafogo. Você vai numa loja chamada Ninho do Urubu para uma tarde de autógrafo, quem vai comprar, tá 10 pessoas, 15 pessoas. Não existe isso. Um mito que foi, né? Vamos dizer assim. E isso acontece até no próprio Santos hoje com o Pelé. Alguém conhece o Pelé mundialmente falando? Conhece. Mas dentro do Brasil tem jovem que talvez ele seja menos, né, agraciado, né, do que afora. Então, o Amarildo. E o Tunico Pereira é um grande artista. Está na mídia, né? Está na mídia. Já veio várias vezes aqui, mas esses custos operacionais são altos e, além do mais, a emissora que no qual ele trabalha proíbe ele de estar em certos eventos sem que ela esteja no meio. E aí o custo operacional disso é muito alto e o Goitacás fica sem condição de trazer. Agora, essa questão do torcedor, né, a gente estava falando aqui mais cedo. Qual é a maior pressão que o presidente do Goitacás ele enfrenta? É da torcida ou é a pressão interna por interesse de quem almeja chegar à presidência depois? Eu até gostaria de ter mais pressão de quem almeja chegar à presidência do que do torcedor. O torcedor ele tem todo o direito de reclamar quando a sua equipe perde, quando a sua equipe não está bem num campeonato, quando a sua equipe não faz dentro do campo, pelo menos a luta pela vitória, vamos dizer assim, e evidentemente que ele tem esse direito de cobrar. Isso já é uma emoção. Ele chega ali, pagou o ingresso, ou se entrou de graça, ele tem o direito, porque ele é Goitacás, ele quer ver o time dele lá em cima. Então, essa pressão do torcedor, ela não me deixa tão desgastado quanto a pressão com relação a algumas pessoas que almejam a presidência. Porque eu acho que aquelas pessoas que almejam a presidência do clube, elas deveriam, nesse momento, estar junto, de dificuldade. Porque é muito fácil você estar junto quando você não tem dificuldade. Quando você tem dificuldade, afasta todo mundo. Eu tinha 14 diretores. Hoje estou reduzido a 4. 4 diretores convivendo comigo dentro do clube. Comigo 5. Convivendo e lutando para deixar o Goitacás terminar o campeonato
fazer com que o Goitacás tenha uma boa progressão e chegue em uma das duas vagas. Então essa pressão, esses que almejam realmente e que fazem oposição sistemática, mas não mostram, porque eu acho que a oposição ela tende a haver, porque a unanimidade ela é, para mim, burra. Agora, a oposição sistemática, sem você mostrar o caminho que tem de se seguir para que haja uma solução... Oposição cega, né? É uma oposição cega. Então, e ela precisa estar presente no dia a dia. Ela precisa estar ali e questionar o presidente. Presidente, está sendo feito isso assim, mas não está dando muito certo. Vamos por aqui, vamos tentar mudar um pouco essa situação. Mas não fazem. Ficam por trás das cortinas, né? E não mostram também a sua face, no sentido de pelo menos ir lá e me questionar ou procurar fazer por onde. Se não quer me questionar, se não gosta do D'Artagnan, mas gosta do Goitacás. Eu acho que é por aí. Não tem de gostar do D'Artagnan, tem de gostar do Goitacás. Entendeu? Então, para mim, é muito mais desgastante esse tipo de oposição que não bota a cara para mostrar algumas soluções saudáveis ao clube. Esse tipo de oposição, que é muito comum no futebol brasileiro e na política brasileira, é aquela oposição que não constrói absolutamente nada. Só apontam e ninguém chega com solução para absolutamente nada. Não é verdade? Toda a verdade. Toda a verdade. E além do mais, eles atrapalham. Eles começam a fazer grupos oposicionistas que quando você vê um jogador, existe no futebol uma coisa muito séria, que um jogador um dia ele faz uma partida maravilhosa, mata o jogo. E no outro jogo ele não caiu um nível lá, talvez com algum problema, vamos dizer, pessoal, vamos dizer assim, e aí a torcida cai de pau em cima daquele jogador. Mas será que a torcida, com aquele grupo oposicionista, sabe o que está acontecendo psicologicamente com o jogador? Aí nós trouxemos um profissional que faz uma análise de desempenho. Análise de desempenho. E esse análise de desempenho já existe dentro do mundo da bola já há bastante tempo. Agora que está chegando no interior. E nós fazemos esse tipo de análise de desempenho, conversando com o jogador, vendo os problemas que o jogador tem extra-campo. Não é apenas uma análise técnica, né? Mas humana, pessoal. Mais humana, pessoal, porque se você vai de encontro a um problema pessoal do jogador e tenta equalizar esse problema... Porque por trás do desempenho técnico tem um problema pessoal, pode ter. E aí, esse problema pessoal causa esse transtorno técnico e queda de rendimento. Então você tem de procurar saber de tudo isso para que ele continue tendo o mesmo desempenho que a torcida se sinta satisfeita com ele. Gente, nos anos 70, final dos anos 60, início dos anos 70, o Fluminense teve um psicólogo de esporte. O Fluminense foi o primeiro clube no Rio de Janeiro, João Alberto Barreto, que é um camarada... está vivo e muito bem de saúde, diga-se de passagem, até hoje, que até coincidentemente foi um dos maiores lutadores de jiu-jitsu do Brasil, João Alberto Barreto, que era ligado à família Gracie, e eu encontrava muito com ele recentemente, ele em eventos esportivos, que ele não perde, né? Ele adora. Na Olimpíada eu encontrei, e ele falava sobre o trabalho psicológico que era feito com jogadores, isso nos anos 70. Você vê que umas coisas já se sabe da necessidade disso. Já se sabe há muito tempo da necessidade disso. O presidente do Goitacás é um fenômeno, né? A torcida do Goitacás é um fenômeno. O Goitacás não ganha há pelo menos mais de 30 anos um título de expressão, né? Vamos colocar assim. Teve aquele... É bem verdade que um título ganho em cima do rival, como foi lá em Friburgo, é uma coisa que você não pode questionar o torcedor do Goitacás em relação à importância daquele dia, né? Vai ficar guardado da memória, Luquinha. Mas eu digo título de expressão nacional, eu acho que o mais importante do Goitacás foi aquele vice-campeonato da Taça de Prata, quando o Goitacás foi vice-campeão brasileiro da segunda divisão, correspondeu mais ou menos àquilo, né? 86,
Tinha Rubem Galaxy, tinha Paulinho, Bel, Cosme, Pinheiro era o técnico, acho que até o Abel jogava nesse time. Bem, aí o Goytacás sempre descendo, subindo, subia num ano para a Série A, caía no outro, e foi assim durante mais de 30 anos. Mas apesar de tudo isso, a torcida do Goytacás se renova. É uma coisa que toca na gente, é emocionante até. Você pega uma foto da torcida do Goytacás, você vê aquela garotada de 15 anos, adolescente, molecada de 12, 13 anos, chorando nas derrotas, vibrando nas vitórias. É uma coisa impressionante, né? Uma coisa até que merece um estudo, né? É um fenômeno, né? Como é que se faz para transformar essa paixão, né, numa coisa concreta, numa potência, tendo como um exemplo, uma referência, por exemplo, um clube que não tem a tradição do Goytacás, mas que hoje é um clube, vamos colocar assim, de porte médio no futebol brasileiro, que é a Chapecoense. Como é que a sua avaliação desse... Vamos falar de elitização de algumas instituições no futebol brasileiro. Você tem um Sport lá no Recife, que é um clube elitizado, e tem um Santa Cruz, que é um clube popular. Não, você vê a diferença. O Náutico é elitizado. Mas não tem maior do que o Santa Cruz. Santa Cruz é povão. É povão. O Goytacás o Náutico é mais elitizado lá. O Sport tem... Você vai em Campinas, como foi muito bem citado pelo nosso companheiro Marcos, Guarani é o elite. Mais elitizado. Isso. E a Ponte Preta... É o Bugre. É mais povão. O Bugre e a Macaca. Então, essa diferença de você ter o povão do seu lado e fazer mais barulho com relação a essa camada que não é elitizada, ela vai criando uma hegemonia de bisavô, avô, pai, mãe, irmão. É uma herança, né? Isso vem de herança. Então quando o seu neto nasce e que ele... Dá uma camisa logo. Não, ele te acompanha ao estádio. Acompanha o estádio. E quando ele vê aquela hegemonia do torcedor, Goytacás, minha vida, meu amor, evidentemente que se emociona. E aí está o crescimento. Aí está a vontade de fazer algo para o seu clube, né? E isto é que há o crescimento. Mas esse tipo de segmento que você está falando é muito comum nos momentos de sofrimento. Porque você vê o seu avô sofrendo, o seu pai sofrendo, e você se solidariza na dor. Isso fica guardado na memória afetiva pro resto da vida. É verdade. E isso traz realmente a vontade de ajudar, porque você está vendo aquele ente querido sofrendo, né, na arquibancada, o Goytacás sobe, desce e não vai, e passa dificuldade, e tem de buscar um abnegado que possa ajudar para o clube viajar, e isso tudo cai dentro da camada de torcedores, essa dificuldade. É verdade. Eu já visto que ontem eu estava no Espírito Santo, nós precisamos de escrever 4 jogadores, aí que vem de encontro ao torcedor. E o Goytacás não tinha um dinheiro porque custava R$6.000. Só a transferência da Federação do Espírito Santo para a Federação do Estado do Rio de Janeiro. As federações ganham dinheiro, né? As federações têm dinheiro, né? Imediatamente eu consegui juntar amigos, fazer R$6.000. Eu fui para Mimoso do Sul pagar as inscrições para dar tempo de colocar os jogadores em condições de jogo para sábado. Então, talvez se fosse num clube elitizado, aconteceria essa junção, essa vontade de trabalhar. O presidente precisa viajar até meio-dia e não tem. Está em 4.000. Bota no grupo aí. Aí já surge um lá com mais 200, outro com mais 300. E, enfim, tudo isso acontece dentro do Goytacás. Evidentemente que é por isso que é emotivo e cria essa emoção dentro do torcedor, e há um crescimento generalizado dentro da torcida, que quando vê esse sofrimento, rapaz, nós temos que fazer algo melhor para que o Goytacás não passe por essas situações. E com tudo isso, a gente vai levando. Mas talvez esse tipo com certeza, por exemplo, os nossos times, Flamengo, Vasco, Fluminense,
torcedor vai, vibra, briga, grita, faz pressão, mas pede ao torcedor, olha, me empresta aí 2 mil para ajudar. Vai tomar banho, vocês têm dinheiro. Eu não vou dar o meu, não. Não. Normalmente o torcedor, isso. Muito pouco, e os diretores desses clubes, na maioria, também sem falar nome e tal, eles estão interessados em outro tipo de negociação, de benefícios com vendas de jogador e tal, estão lucrando muito com isso. Só para dizer de uma situação que eu presenciei dentro da própria federação, o Campelo foi eleito. O Vasco tinha ainda um crédito de 5 milhões junto ao patrocinador do campeonato. O ex-presidente falecido, que Deus queira esteja em bom lugar, o Eurico Miranda, tirou os 5 milhões do Campelo, que deveria pagar alguma coisa. O Campelo foi lá na boca do caixa, não, você vai tomar posse amanhã, o dinheiro já está depositado na conta lá do clube. E o Campelo ficou sem esse recurso. Ontem eu vi um movimento de funcionários do Vasco que estão com 3 meses de salário atrasado. Não tenho, vou dizer, pena, mas eu sinto que o Campelo ele está no meio só de águia. Você vê o Brand de um lado, você vê um outro diretor de um lado, que foi candidato também à presidência do Vasco. A política interna do Vasco é meio parecido com a do Goitacás, né? Isso. Meio parecido. Não aprovando o empréstimo que ele arranjou para botar todos esses salários em dia, e sabendo que pelo curso do campeonato, que vai até outubro, novembro, vamos dizer assim, ele tem condição de pagar. Então, tudo isso, aí deixa o cara e deixa todos os funcionários que com as suas famílias passando certa necessidade, porque o conselho administrativo do clube não chegou lá e olhou. Será que tem alguma coisa errada aqui? Vamos olhar. Se não tiver, vamos aprovar. Vamos buscar, então, uma solução. Se o cara não quer aprovar, mexe a mão no bolso e paga. A verdade tem de ser dita. E o Campeiro está sofrendo as piores consequências. É um médico. Está sofrendo as piores consequências. Acredito que, no meu ponto de vista, ele não dura mais de 60 dias. Mas só uma coisa. Esses conselhos administrativos dos clubes no Brasil inteiro é que eu acho que prejudicam demais o futebol brasileiro. O futebol brasileiro já é para estar profissionalizado há muitos anos. Já acho, eu não quero nem criticar, não fazer nenhuma crítica ao caso do Goitacás, não, porque é diferente a situação, mas um Flamengo, um Flamengo e um Corinthians não teriam, com a torcida que tem, eles não teriam o direito de ter 1 centavo de dívida, porque a marca desses clubes, do Flamengo, o valor de uma marca... O orçamento desses clubes o Flamengo tem um orçamento de quase 1 bilhão. Mas a marca Flamengo vale muito mais do que isso. Isso um grande gestor saberia usar. Mas infelizmente. Há de fazer uma ressalva aqui que o Eduardo Bandeira está aí enfrentando... Não, o Eduardo Bandeira... Enfrentando um grande problema agora com a questão do Ninho do Urubu. Um grande administrador. Administrativamente não teve presidente na história do Flamengo. Administrativamente, vai colocar conta em dia, contratar... Não, o Bandeira de Melo foi meu colega de colégio. Reduziu as dívidas do Flamengo. Foi um dos poucos que eu vi, um dos poucos administradores competentes que eu vi no futebol. Porque não tem condição porque a coisa vem detonando. Teve uma história, dizem que hoje no Flamengo se fala muito, que com a venda do Zico, o presidente do Flamengo da época pagou Antônio todas... Augusto. De Abrão. Foi o presidente, mas ele era ligado ao Jorge Elal, que tinha as lojas Casas Elal, que estavam em situação financeira difícil e, como por um milagre, saíram todas do vermelho. As lojas Elal, que eram lojas de brinquedo. Agora você vê. E o Flamengo dizem que até hoje não viu o dinheiro da venda do Zico. Eu vou fazer uma observação aqui. Você disse que depois que o seu mandato se encerrasse, você não gostaria mais... Daria um tempo no futebol, se aposentaria? Ele falou isso em off, né? Vou até fazer essa pergunta no ar. Você falou em off? Foi em off. Foi no intervalo. Mas eu sei de um presidente, um ex-presidente do Goitacás também, que, olha, você vem aqui meu escritório falar de tudo, menos de Goitacás. Um ex-presidente, o senhor Antônio Heraldo Lopes Riscado, né? Empresário vitorioso, e que deixou um legado no Goitacás que infelizmente foi destruído, né?
Pode falar. Pode responder. Na realidade, Paulo, eu estou no 3º mandato e torço muito para que surja verdadeiros candidatos a presidente do Goytacás, mas não aqueles aventureiros do passado que chegaram à presidência do clube e houve alguns interesses secundários que atrapalharam muito a vida do Goytacás. Haja visto que o gol de Luquinha, que você muito bem citou há poucos instantes, ela trouxe uma hegemonia do Goytacás. O Goytacás pagou nada mais, nada menos naquele ano de 2018 para cá, 17, fechando 17 de 2018, e até agora no início de 2019, em torno de R$700 mil de dívida trabalhista, de mandatos de 2006, 2007, 2009, 2010, e que isso atrapalhou muito, porque se eu não tivesse esse tipo de dívida, eu estaria já na Série C do Campeonato Brasileiro. E na Série A do estadual. Quando a gente sente o impacto e você faz um time e que tem dificuldade de pagar, esse time cai de produção naturalmente. Por quê? Porque você convive com o oficial de justiça batendo na sua porta todo dia. Hora, todo dia. E as penhoras de renda todo dia. É triste. Então, é uma E o jogador vê isso, né? O jogador vê isso. Então, e quanto mais esclarecido, pior até ele vê e entende. Porque muitos não entendem. Quando eu falo que eu não vou mais, é porque, por exemplo, eu não gostaria que um filho meu fosse diretor do Goytacás. Aliás, ele está pegando o gosto de eu não quero levar ele mais a jogo. Eu já falei com ele: rapaz, vai passear com sua mãe, sua filha, eu já tenho uma neta, você botou a camisa do Goytacás, ficou linda, mas não leva no jogo. Mas por que, papai? Porque eu não quero que você passe o que eu estou passando. Eu não quero que minha família passe o que está passando. O meu irmão disse, a última vez que foi ao jogo, faz 2 anos, só no portão, batendo na minha sogra assim: eu nunca mais venho ao campo de futebol. Porque vê o cara sendo xingado. Porque a torcida está xingando a sua mãe, está xingando todas as cores da sua vida e não sabe o que você sofre para botar esse time em campo. E nunca mais foi a jogo. Então é por isso e por outras situações que a gente não vai querer mais viver. E fora que você... O torcedor é muito irracional. Fora que você sofre assim, de uma maneira tão crucial, de não poder dar satisfação. Porque quando você fala em emoção, aquela satisfação, ela não vai convencer. Ela não tem como convencer um torcedor na eminência de uma emoção contrária a tudo e a todos. Você não consegue chegar para ele e convencê-lo de que ele está errado. Então é melhor você se recolher. E é esse o motivo de que, assim que terminar o meu mandato, eu vou dar uma parada. Arnaldo, última pergunta para vamos no futebol. Pro nosso querido. Vamos para o futebol, então. O Goytacás está disputando a Série B1, tem pretensão aí de ser convidado para a Copa Rio, mas o foco do Goytacás esse ano, acho que a Série B1. Começou tropeçando, foram 2 empates, inclusive em casa, com mando de jogo. Não jogando na Rua do Gás, que tem aí a punição a ser cumprida. Venceu fora, venceu o Angra lá, venceu bem. Mas o Angra tinha perdido dos 2 primeiros jogos também. Qual a projeção do Goytacás no futebol para essa competição, na sua avaliação? Bom, nós estamos num grupo eminentemente muito difícil, né? Temos o América, que é um clube de tradição. Ontem ganhou do Sampaio, que é o bicho papão do campeonato. O Sampaio investiu numa equipe forte, e que o Goytacás foi lá, empatou. O Sampaio perdeu o Parte Sul, que não tinha feito uma equipe de expressão e muito menos contratou alguns jogadores que poderiam decidir alguns jogos, mas perdeu dentro de casa. Isso acontece dentro do futebol. E o Goytacás, no início do campeonato, era o 9º colocado dentro de uma projeção da imprensa da capital. Hoje o Goytacás já é o 3º dentro da análise da imprensa carioca. Só passa
que é o América e o Audax, que são 2 adversários diretos. E o Goitacás leva uma certa vantagem, por quê? Todos esses 2 adversários diretos, um é sábado agora, que não é dentro de casa, mas para mim, uma distância de 50 quilômetros não é tão ruim, né? Que é o Audax, e o outro é o primeiro jogo dentro do Ari de Oliveira e Souza, que é o nosso campo, que é o América. Então nós temos 2 situações muito prováveis de sair vitória, porque o mandante, na competição da Série B1, ele sobressai muito com o seu mando de campo. E o Goitacás tem essa vantagem sobre esses 2 adversários, que são 2 potências que vieram para almejar as 2 vagas da Série A. O Flamengo se encaixou bem no time, né, presidente? O Flamengo é um bom jogador, veio do Arquival, já tem uma certa idade, a gente sabe disso, mas é um jogador que, se deixar jogar, ele realmente decide. Bom, D'Artagnan, é um prazer tê-lo aqui, né? A gente se conheceu naquele famoso jogo contra o América, aqui, que até o Luizinho, que faleceu, estava aí, né? O Luizinho Tombo, um dos grandes atacantes do América, do futebol brasileiro. Prazer, eu sei que desejo sucesso e paciência para você, e calma, porque não é brincadeira, né? Precisa de tudo, precisa de sucesso, precisa de muita paciência para, como você falou, aturar certas coisas, ouvir certas coisas que você não gostaria de ouvir no dia a dia. Quero agradecer também demais ao nosso querido PP, né? Paulo Renato, por estar aqui com a gente, trazer o conhecimento dele de esporte. E Arnaldo também, mais uma vez, no Folha no Ar, primeira edição, uma entrevista, eu tenho certeza que agradou o ouvinte, né? Porque é difícil você falar dentro da cidade que tal time tem mais torcida, menos torcida, sempre causa controvérsia, mas é muito claro que a maior torcida de Campos é do Goitacás, pelo menos parece ser, né? Parece ser. Porque tem aquele torcedor que nem do meu time, do Fluminense, do Botafogo, que às vezes se esconde, não é muito de estádio, mas o do Goitacás é de ir. Você me dá só um segundinho? Assim? Claro, quero que você se despeça. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de vir aqui, falar com você, uma pessoa espetacular, o Arnaldo, o Paulo Renato, nosso companheiro da técnica ali. E segundo, fazer lembrar que ontem, no Dia dos Namorados, nós temos um cantor em Campos, que tanto o pai como o filho são Goitacás, de quanto postados, vamos dizer assim. Uhum. O Apolo fez uma apresentação num bar ontem e fez uma pesquisa. Por volta das 23 horas e 40 Apolo é o minutos. filho do Oswaldão. Do Oswaldão, né? O famoso Dom Américo. E fez uma pesquisa dentro daquele bar que tinha em torno de 80 pessoas. E nós sufragamos 64 torcedores do Goitacás e o restante no arco rival. Não estou aqui puxando briga com ninguém, mas a diferença é muito grande e está crescente. O grande problema é esse, está crescente. Cresce a cada dia essa hegemonia da torcida do Goitacás. Mais ou menos como o Corinthians, aqueles anos que o Corinthians tomava a lambada do Santos direto, só cresceu a 24 anos sem título. 24 anos sem título. Rapaz, quando o Basílio fez aquele gol, teve muita gente que morreu, teve um amigo que atravessou o campo de joelho, foi uma loucura. Olha, falar de futebol é sempre uma delícia, falar de esporte é muito bom, né? Falar de esporte é muito bom, que é o caminho mais viável hoje para um jovem sair do crime, sair das drogas, sair das más companhias, é o esporte, e o futebol contribui muito com isso. Obrigado, D'Artagnan. Fora aqueles que passaram por aqui e que hoje não ajudam, e estão na essência maior do futebol. É verdade. Carbone, Abel, Rubens Galaxy, esses deveriam dar pelo menos uma ajuda ao Goitacás. Com certeza, com certeza. Grandes ex-atletas, né, e técnicos também. Bom, muito obrigado. O Arnaldo fica comigo e a gente ainda vai comentar algumas coisas da Folha da Manhã. E obrigado ao PP pela participação. Obrigado. E nós voltamos daqui a pouquinho, depois do intervalo, com Folha no Ar, primeira edição. Uma das maiores fontes de desenvolvimento da atualidade é a